Boa noite. Vamos dar início ao estudo do livro A Obsessão e o Movimento Espírita. Hoje, abordando a temática do capítulo 5, Os Gênios das Trevas. Vamos primeiramente fazer aqui uma introdução com algumas reflexões de uma mensagem do Espírito Emmanuel, extraída do livro O Evangelho de João, o Evangelho comentado por Emmanuel, é a passagem do capítulo 20, versículo 21. Jesus demonstra-lhes a sobrevivência e deseja-lhes paz. Será isso insuficiente para a alma sincera que procura a integração com a vida mais alta? Não envolverá em si grande responsabilidade o fato de conhecerdes a continuação da existência além da morte? Então vamos aqui fazer alguns apontamentos para aprofundarmos o conteúdo dessa mensagem do Espírito Emmanuel. Essa passagem do Evangelho de João, capítulo 20, versículo 21, se dá quando, após a crucificação e o retorno do Mestre do plano espiritual para o convívio com os discípulos, ele evidencia a sobrevivência na realidade imortal do Espírito e deseja aos discípulos paz. Emmanuel, aproveitando a referência dessa passagem, começa o comentário convidando-nos à reflexão ao dizer: será que é insuficiente para a alma sincera esse fato da demonstração da imortalidade e da paz que Jesus transmite aos discípulos, advinda dessa própria constatação? Se refletirmos bem o que Emmanuel aqui nos propõe, nós verificaremos que, na verdade, a consciência da imortalidade, a certeza de fato na imortalidade espiritual, ela nos dá alicerces mais do que suficientes no enfrentamento de dificuldades e de adversidades da experiência humana no corpo. E por isso Emmanuel, dando prosseguimento à sugestão de reflexão, ele diz: não envolverá em si grande responsabilidade o fato de conhecerdes a continuação da existência além da morte? Sem dúvida nenhuma. Esse conhecimento, estruturado na certeza, nas provas da imortalidade da alma, que hoje temos diariamente através do intercâmbio mediúnico, das evidências, inclusive pesquisadas pelas ciências humanas em diversas áreas, sobretudo aquelas associadas à terapia de regressão de memória, a TVP, dentre outros fatos e pesquisas na área da reencarnação. Esse material que temos em abundância
se bem absolvido, de fato, deve ensejar-nos as bases as quais Jesus, desde essa passagem de João, transmitia a seus discípulos. Primeiro, ao evidenciar em si mesmo a continuação da vida, e depois, pelo desejo de paz, que naturalmente é consequência dessa percepção da imortalidade. Então vamos para o nosso tema, que está no capítulo 5 do livro A Obsessão e o Movimento Espírita, sobre os gênios das trevas. Os textos colocados nesta obra tiveram por origem o livro Trilhas de Libertação, do espírito Manuel Filomeno de Miranda, trazido a nós da mediunidade de Divaldo Pereira Franco. Então, é com base em textos extraídos de capítulo dessa obra que nós iremos comentar ao longo de alguns slides sobre a questão dos gênios das trevas. Oportunamente, ao ser liberado das regiões infernais, antigo comandante das forças do mal, que reencontrou em Jesus a porta estreita da salvação, graças aos esforços sacrificiais e renúncias imensas de sua genitora. É uma indicação de onde veio esse texto do livro Libertação, e a referência é ao espírito Gregório. O livro Libertação é uma das mais importantes obras da série Vida no Mundo Espiritual, de André Luiz. E nessa obra nós vamos nos deparar com a história desse comandante das trevas, o Gregório, e de como, após ser transformado, despertado pelos sacrifícios e pelos esforços de sua mãe, que já se encontrava também no plano espiritual, ele, na obra, será substituído por outros espíritos gênios das trevas, que iriam dar prosseguimento às tarefas que foram interrompidas depois da sua conversão, da conversão de Gregório. Então, a referência logo no início desse nosso tema de hoje é justamente pela constatação que no livro Libertação nós temos desses comandantes das trevas, desses gênios, e que tem na sua gama de atribuições a organização de hostes espirituais da maldade, associada, sobretudo, a diversos processos obsessivos que acontecem na Terra e fora dela. Estes seres, que se extraviaram em diversas reencarnações, assumindo altíssimas responsabilidades negativas para eles mesmos, procedem, na sua maioria, de doutrinas religiosas cujos nomes denegriram com suas condutas relapsas. Então,
alguns líderes do movimento religioso na Terra que, através de suas condutas relapsas e degradantes, tiveram ao retornar ao mundo espiritual a natural frustração decorrente desse tipo de comportamento, revoltam-se e formam verdadeiras hostes da maldade e que dão ensejo no plano espiritual a diversos grupos de espíritos comandados por eles para a prática do mal. Sandeus e absolutos anularam a consciência no mal e na força, tornando-se adversários voluntários da luz e do bem, que pretendem combater e destruir. Sandeus é verdadeiros loucos e absolutos anularam a consciência no mal. Essa característica ela é muito evidenciada no livro Libertação, quando nós vamos adentrando na obra onde o Espírito André Luiz narra a existência numa cidade no plano espiritual de verdadeiros grupos de espíritos totalmente direcionados ao comando do mal, a se posicionarem como vingadores, juízes, prepotentes, e que muitos espíritos que desencarnam sob determinados complexos de culpas e de erros que vivenciaram na sua última encarnação, ao chegarem no plano espiritual, pela vibração de culpa que carregam, tornam-se prisioneiros de espíritos como esses. E eles, lembrando aqui o texto quando diz, tornam-se adversários voluntários da luz e do bem. E nesse aspecto, a doutrina espírita, o espiritismo, não é exceção, aonde esses espíritos procuram estabelecer, através de suas influências, derrocadas, prejuízos, intensificação de desequilíbrios em muitos que abrem portas às suas influências. E não obstante, porém, luz nesta época o Consolador, e em toda parte doutrinas de amor e paz inauguram a nova idade na Terra, convidando o homem ao mergulho interior, ao rompimento dos grilhões da ignorância, à solidariedade, ao bem. Então, mesmo existindo esses grupos de espíritos destinados por eles mesmos à prática do mal, não deixou de na terra entre nós luzir, raiar na presente época o estabelecimento do Consolador prometido por Jesus, e que, convidando o homem ao mergulho interior, à busca de entender sua verdadeira natureza espiritual, possibilita-lhe o rompimento de grilhões, de correntes da ignorância, através da solidariedade do bem. Não ignoramos que o intercâmbio de energias psicofísicas entre os seres inferiores desencarnados
e os homens é muito maior do que se imagina. Milhões de criaturas de ambos os planos se encharcam de vitalidade, explorando umas às outras em processos de vampirização, gerando uma psicosfera morbífica, uma psicosfera doentia. Vamos analisar um pouco mais o conteúdo desse parágrafo. Então, há um intercâmbio, há uma troca de energias psicofísicas entre espíritos desencarnados e os encarnados. E quando esse intercâmbio é partilhado com esses espíritos das trevas, milhões de criaturas se encharcam de vitalidade doentia da parte deles, que se estabelece nos processos de vampirização. E a consequência é uma nutrição vibratória, fluídica, da pior qualidade, a qual a maioria das pessoas não se dão conta. A revelação espírita, ao nos trazer essas evidências, nos convida ao fortalecimento da vigilância e da oração, dos cuidados com as sintonias espirituais, com as quais estabelecemos pelo pensamento, pelas emoções, ao longo do dia. Porque quando esse intercâmbio não é bom, é com espíritos doentes e desequilibrados, acaba esses desequilíbrios que lhes caracterizam sendo absorvido por nós e redundando muitas vezes em doenças que atingem o nosso corpo físico. Enfermidades degenerativas, disfunções nervosas de alto porte, contendas, lutas, ódios, paixões aselvajadas, guerras e tiranias têm a sua geratriz nesses antros de hediondez, onde as forças do mal, em forma de novos lucíferes da mitologia, pretendem opor-se a Deus e a seu poder. Então, quantas doenças atingem a criatura humana cuja origem fomentadora foi a nutrição dessas vibrações doentias desses espíritos? Quantas lutas, quantos ódios não tem a coparticipação desses espíritos? E eles, como o texto aqui nos adverte, se posicionam como verdadeiros demônios, lucíferes das forças do mal, tal como a mitologia porque nós sabemos que, de fato, Deus não criou anjos e demônios, não criou espíritos destinados ao mal. Mas esses espíritos, pelo nível de desequilíbrio com que eles se envolveram, eles mesmos se colocam como gênios das trevas. Somente o despertar da consciência logra interromper o comércio desastroso no qual se exaurem os espíritos e mais se decompõem moralmente os espíritos. Então, a diretriz, a orientação segura
para não sermos vítimas desses conúbios, é o despertar da consciência espiritual em nós. É esse despertar que consegue interromper esse comércio desastroso. E nesse comércio, muitos homens se desgastam, se exaurem e se tornam doentes. O homem marcha na terra, como nos círculos espirituais mais próximos, ignorando ou teimando desconhecer a sua realidade de ser imortal. Espírito eterno que é em processo de ascensão, dando preferência à sensação na qual se demora, em detrimento das emoções enobrecidas. Então, existem muitas pessoas. O propósito de fato de se afastarem do conhecimento religioso, espiritual da vida e de si mesmos, para, desse modo, poderem usufruir da intensificação de prazeres físicos sem se sentirem culpados por essas diretrizes que lá no fundo da consciência sabem não estar certa. Então, por isso o texto aqui diz: ignorando ou teimando desconhecer a sua realidade de ser imortal. É muitas pessoas que vivem em verdadeiros processos de fuga, de não quererem conhecer a realidade espiritual da vida, achando que desse modo se poupam a consciência de responsabilidade que mais adiante estará lhe cobrando. Dando preferência à sensação, aos prazeres físicos instintivos, na qual se demora, em detrimento das emoções enobrecidas. Porque não deixa de haver um prejuízo no campo de percepção desses espíritos em usufruir um nível de emoções mais elevadas, consequência natural do trabalho evolutivo, da própria reencarnação, que nos encaminha, nos impele ao progresso espiritual. Milhares de obreiros desencarnados operam em silêncio, nas noites terrestres, acendendo luzes espirituais, em momentosos intercâmbios, que são considerados, no estado de consciência lúcida, como sonhos impossíveis. Muito importante esse texto aqui para refletirmos um pouco sobre o seu conteúdo. Olhem só, milhares de obreiros desencarnados operam em silêncio nas noites terrestres, quando estamos dormindo fisicamente, acendendo luzes espirituais para nós, em momentosos intercâmbios que são considerados no estado de consciência lúcida como sonhos impossíveis. Como é isso? Em momentosos intercâmbio, trocas de conhecimentos, de esclarecimento que esses espíritos nos trazem quando estamos em desdobramento, fisicamente adormecidos, e que quando despertamos, quando estamos num estado de consciência lúcida, muitas vezes achamos que se trataram de sonhos impossíveis.
muitas vezes, reencontros com parentes desencarnados, outras vezes, participando de reuniões com espíritos nobres, aprendendo e se esclarecendo mais sobre a realidade espiritual da vida. Então, nesse trabalho, nessa atividade, há milhões, milhares de obreiros desencarnados trabalhando em silêncio para ajudar a humanidade. Isso independente de religião. Na verdade, os espíritos benfeitores aproveitam toda a oportunidade para nos ajudar no trabalho de evolução, de progresso espiritual. Quando as criaturas despertarem para a compreensão dos fenômenos profundos da vida, sem ganchos psicológicos, romper-se-ão as algemas da obsessão, ensejando o encontro do ser com a sua consciência. Vamos aqui refletir um pouco sobre esse texto. Entendamos, despertar para a compreensão dos fenômenos profundos da vida, o entendimento da realidade espiritual em que todos nós estamos inseridos. A iluminação da nossa mente pelo conhecimento da realidade do mundo espiritual, em obras como as de André Luiz, de Manuel Filomeno de Miranda e de tantos outros espíritos que trazem luz para o nosso entendimento. Quando isso vai se processando, nós vamos despertando essa compreensão. E aqui o texto diz, sem castração ou fugas. Essa terminologia é colocada porque no entendimento da realidade da vida espiritual, nós superamos as muletas psicológicas que estabelecem muitas vezes traumas complexos, conflitos íntimos, e que, pelo conhecimento da realidade espiritual da vida, naturalmente, nós vamos superando esses estados psíquicos provenientes do nosso passado reencarnatório, principalmente, aonde desequilíbrios, vícios e conflitos foram objetos de experiências que ficaram no nosso inconsciente. Mas quando agora vamos nos apossando do profundo entendimento da realidade da vida, naturalmente, esses traumas começam a se diluir. A podermos transcender as energias associadas a eles na vivência de estados espirituais e emocionais positivos, da prática da caridade, do amor ao próximo. Então, sem ganchos psicológicos, romper-se-ão as algemas da obsessão. Então, o rompimento dessas correntes que nos prendem a processos obsessivos tem a ver com essa compreensão profunda que viemos ter sobre a essência da realidade da vida, que, é claro, está atrelada, está ligada a todo um trabalho de autoencontro, de burilamento íntimo, de esforço da prática do bem. Com essas associações é que nós romperemos as algemas da obsessão. Aqui nós concluímos o estudo desse capítulo. Agradecemos àqueles que nos acompanharam
Se possível, compartilhem essas informações. Até o próximo estudo.